É um prazer receber você, cada um de vocês, na nossa segunda noite do Intensivo Internacional CEITEC. Hoje nós temos duas convidadas extremamente especiais. Inicialmente, agora às 19 horas, começamos com a professora doutora Carla Oliveira, ela que tem doutorado em biotecnologia. E a partir das 20 horas, conversaremos com a pós-doutora Mariana Botino, que mora no Rio de Janeiro. Portanto, participe, faça algumas perguntas no chat e vamos acompanhar de perto, juntos, a experiência, a bagagem dessas duas jovens pesquisadoras, ambas com doutorado e que atuam intensamente nas pesquisas científicas relacionadas ao empreendedorismo. Então nós vamos agora fazer o convite à doutora Carla para iniciarmos, portanto, a nossa live de hoje à noite. Lembrando que a Life International Education é uma instituição sem fins lucrativos e nós fomos convidados como um voluntário para estarmos aqui auxiliando na formatação de eventos e cursos internacionais na área de gestão, em particular neste ano de 2020, mas também ofertando uma outra gama de produtos e serviços a partir de 2021, digamos que com o equilíbrio da atividade econômica pós-pandemia do Covid-19. Boa noite, professora. Muito boa noite, professor. Muito boa noite, pessoal. É um prazer muito grande recebê-la aqui na nossa segunda noite do Intensivo Internacional CEITEC. Para todos nós, é uma alegria poder contar com uma pessoa tão jovem, mas de um currículo já tão denso, tão robusto. Professora Carla, gostaríamos de iniciar perguntando quem é Carla Oliveira. Então, vamos lá, né? Falar da gente. É sempre bom que as pessoas falem da gente, mas a gente, em alguns momentos, precisa fazer esse papel de apresentação. Então, hoje eu sou doutora em criatividade biotecnológica. E o que seria isso? Né? Eu me reformatei, vamos dizer assim. Né? De toda a minha bagagem acadêmica, eu vi que eu gostava muito de business, de pessoas. E eu disse, gente, eu quero trabalhar com esses novos objetos de estudo, que hoje em dia eu estudo os PhDs. Né? Eu deixei um pouco a bancada de lado e eu digo que hoje o meu laboratório é o mundo, porque eu realmente me encantei por essa área de inovação, de empreendedorismo, de negócios. Então, agora eu pego todo o meu background acadêmico, né, falando um pouquinho para vocês. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Piauí, mestrado e doutorado também eu fiz lá, na área de meio ambiente, meu mestrado e o doutorado em biotecnologia. Então eu peguei tudo isso e aí com os meus novos estudos na área de inovação, de empreendedorismo, de marketing, de branding, de como que você se posiciona como uma marca. E aí agora eu levo esse conhecimento para os acadêmicos, né, que eu quero que eles também se destaquem e se posicionem de uma maneira estratégica como marcas que nós somos. Maravilha, professora Carla. Inclusive, em outubro do ano passado, portanto de 2019, você ministrou um curso do CONIT, o Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia, realizado pela Diretoria de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Piauí. Então, como é que foi essa participação? Participar de um congresso internacional como ministrante, ao lado de 9 ministrantes do exterior e mais de 40 do Brasil? Professor, foi uma experiência muito proveitosa, acho que para todos nós que fizemos parte assim, desse primeiro CONIT, né? E é engraçada a minha participação lá, como foi que se deu. Na verdade, eu fui fazer uma pergunta ao professor, fui me oferecer como monitora. Né? Eu fiquei sabendo, eu estava lá fazendo um curso de preparação para os cerimonialistas, o pessoal que estava lá, né? Como que iam receber todo o pessoal que ia participar. E aí eu me coloquei à disposição para ajudar os ministrantes que viriam de fora, iriam ministrar os cursos, as oficinas. Eu disse, professor, eu tenho uma certa, né? Eu consigo me virar no inglês.
Então eu queria ajudar, como é que eu posso fazer? Aí ele disse, me dá seu cartão. E aí a gente trocou o cartão ali durante o treinamento. E aí ele viu, nossa, você trabalha nessa startup e tal. Eu disse, sim, trabalho, eu sou representante da Startse. Que lá, depois eu falo um pouquinho mais para vocês, né? Eu sou representante da Startse, que é também essa escola de negócios que também foi responsável, por isso também que eu estou aqui, né? Porque realmente eu continuo aprendendo com eles, me formando. E aí eu pude usar um pouquinho disso, tudo que eu estava aprendendo, junto, então, com os participantes do CONIT, porque o professor me fez um convite, né? Então, eu saí de uma pessoa que ia ficar ali nos bastidores para ajudar e me tornei uma ministrante, tanto de oficina quanto de minicurso. E ministrei cursos nas áreas de empreendedorismo, de startups, também de uso das redes sociais, como o LinkedIn, para os estudantes, para os professores, que é super importante, né? A gente sabe que hoje agora a gente só está nas redes sociais. Então, como eu comecei essa migração, essa minha diáspora começou em 2018. Então, eu disse, gente, hoje eu acho que eu não estou sofrendo tanto, professor, porque eu já comecei essa caminhada de 2018 para cá. Então, agora é a minha vez, assim, de pegar na mão dessas pessoas, desses profissionais que foram pegos de surpresa, para fazer essa transição de uma maneira mais suave, né? E de uma maneira estratégica também. Maravilha, professora Carla. Mas tem uma pergunta que não quer calar. Então, o que é startup? Olha, startup, eu vou dar um outro conceito que não é tão convencional. As startups hoje em dia, porque a definição lá vocês podem colocar no Google, tem várias, né? Inclusive, também eu vou falar de um evento que quem está aqui tem que participar. Tá? Vou falar dele no final. Fica aí que você vai saber como participar desse evento também. Não é CONIT, não é CEITEC, é outro evento tão importante quanto. Mas é o seguinte, hoje em dia, o que eu posso dizer? Gente, startup se tornou uma nova ciência. Uma ciência do quê, Carla? Eu, como vim dessa área, né, de ciência, as startups hoje elas são uma nova ciência de você gerir negócios, de você criar soluções para os problemas que nós vivemos, né, no nosso dia a dia. Então, que utiliza uma metodologia mais ágil, de tentativa e erro, de acerto, e de uma maneira muito mais próxima dos clientes, dos consumidores. Então, você faz o negócio ali, aquela coisa de ir construindo o avião, né, enquanto você vai botando as peças e vai voando. Então, as startups hoje elas deixaram de ser muito assim, aquela coisa de, é porque é uma empresa que eu não sei muito bem o que é, e é só Facebook. Não, gente, hoje em dia, até uma pizzaria pode ser uma startup. Se ela trouxer a inovação para dentro do negócio, se ela tiver essa aprendizagem contínua, reformulação, que dê essa escalabilidade e que tenha essa proximidade com o público, então a gente está falando de uma startup. Ora, você já é doutora. Eu, há pouco tempo, iniciei um doutorado na UFP em educação, o meu mestrado também foi em educação, e para fazer qualquer curso de pós, seja lato ou estricto sensu, nós temos a figura de um tutor, de um orientador. Então, fazendo uma analogia, diante das startups com as incubadoras são importantes? São como um tutor? Seriam, né? Elas têm esse papel, né? As incubadoras, elas são esse ecossistema que vai te dar um suporte, tanto de mentoria, quanto de você se conectar com outros atores desse ecossistema para que o seu negócio dê certo. Então, vai te dar suporte com jurídico, com financeiro, né? Com oportunidades de você testar, de você validar, né? O seu modelo de negócios ali. Então, é muito importante, e eu tenho um pesar aqui, que eu só fui descobrir, professor, a incubadora da UFP quando eu saí do doutorado. Né? Então, uma pena. A gente tem, né, essa incubadora, ela fica lá no Centro de Ciências Agrárias, que é a INEAGRO, e eu só descobri porque um professor meu da farmácia, o professor Lívio, ele tem uma startup, que é a Fitofit, né? E aí, quando a incubadora estava completando 15 anos, ele disse, Carla, inclusive, a INEAGRO está fazendo 15 anos agora. Nossa, professor, e agora que o senhor vem dizer? Né? Então, assim, eu acho que a gente devia ter muito mais incubadoras, né, público-privadas, mas a gente devia ter mais disso aqui. E
como a gente não tem muito esse papel ainda, né, esses polos, né, de fomento de negócios, o Sebrae ele se torna muito importante, né? Então, assim, muito do que eu aprendi também, além da Startse, foi no Sebrae, foi me juntando com esse pessoal. Então, muito das empresas também, inclusive, que estão incubadas na Ineagro, elas também participam de treinamentos no Sebrae, que também desenvolve um papel muito importante de montar esse ecossistema aqui nosso, local. Inclusive, eu sou suspeito para falar do Sebrae, porque eu fui instrutor durante 3 anos. Olha só. Do Empretec, que é considerado um dos melhores, né, programas de formação de jovens empreendedores no país. Ele iniciou nos Estados Unidos, mas ele foi formatado pelo Sebrae Nacional e os estados continuam trabalhando. Inclusive, a Live, ela faz uma consultoria com o Sebrae. Então, é um trabalho realmente extremamente primoroso. Mas, então, quais são os passos para se abrir uma startup? Olha, eu sei que a Mariana vai falar depois, né? E a Mariana, ela é mentora, inclusive, voltada para as startups de base tecnológica. Mas o que eu poderia dizer é o seguinte, gente, a gente vem da academia muito com essa visão de que a nossa ideia é muito importante, né? E ok, eu não vou, né? Mas eu queria jogar um pouquinho do balde de água fria em você, que é o problema é mais importante, né? Então, a maneira como você vai fazer, ela pode mudar ao longo do caminho, a maneira como você vai resolver esse problema. Mas é super importante a gente partir de um problema, né? Então, se encantar cada vez menos com a ideia e se apaixonar pelo problema. Então, a maneira como você olha para as coisas deve ser essa maneira assim, nossa, isso aqui estou insatisfeito. Se você tem esse feeling aí, nossa, isso aqui eu acho que está errado. E você não fica só nisso, você começa a pensar em maneiras de resolver esse problema, aí você vai para outro ponto, que é o quê? Nossa, eu preciso me juntar com pessoas que vão me ajudar a resolver esse problema. Que é uma coisa muito importante, que é o time. Então, quando a gente está falando de startup, sempre nessas mentorias, nesses programas, seja treinamentos gratuitos ou rodadas de investimento, então o pessoal sempre bate nisso. Oi, Henrique, o pessoal sempre bate nisso. Gente, startup é time e execução. Não é só, minha ideia é isso, minha ideia é aquilo. Tem muito também daquela coisa de, a minha ideia, eu não posso dividir a minha ideia. Não, você deve. Porque como é que você vai testar algo no mercado se você não abrir a sua ideia, né? E se você não abrir, como é que as pessoas vão contribuir, te dar feedbacks? Então, assim, procura programas. Hoje em dia tem vários programas rodando gratuitamente, né? Desde o Sebrae até o pessoal da FINEP. Nossa, tem muito edital de fomento. Inclusive, está aberto agora o Ideas for Farm, que eu participei até de uma live, está com umas 2 semanas, que é com o pessoal da Embrapa, né? Então, se você é jovem, está querendo propor uma solução para os problemas relacionados ao agronegócio, aos pequenos produtores, a gente tem essa outra ponte, vamos dizer assim, para você começar a ir para o mercado, né? Então, é você partir de um problema, você se conectar com pessoas, você ter habilidades complementares com essas pessoas, né? E aí você sai de um protótipo ali que você desenvolve, que pode ser com ferramentas simples de design thinking, desde você prototipar com papel, com plástico, com o que você tem ali à mão, e você levar depois isso para o mercado para validar com o seu público-alvo, né? Com o seu perfil de cliente ideal, que seria. Então, assim, é toda uma cadeia, né, que você vai desenvolvendo ali, e é muito do ir voltando os passos. Opa, pessoal, não validou, né? Volta, reformula, roda de novo. Então, a gente tem essa metodologia, né, que a gente chama de Startup enxuta, que foi cunhado esse termo, né, Lean Startup, pelo Papa das Startups, lá no Vale do Silício, que é o Steve Blank. E aí eu já vou dar o spoiler aqui, que nesse evento que eu vou falar para vocês, o Steve Blank é um dos palestrantes, né, que vai ser esse evento promovido pela Startse, que não vai ser um evento assim, vou lá no dia tal e vai acontecer. Não, vão ser 8 semanas, de uma maneira completamente remota, nova. E aí eu vou falar um pouquinho da Startse, que é a startup que eu trabalho, né? Então, se eu vou falar de startup, mas você nem tem uma startup. Ok, eu não tenho uma startup ainda, quem sabe um dia eu tenho. Tô juntando as pessoas para isso, né? Sim. Mas
Eu trabalho em uma startup. E uma startup realmente que vive o conceito de startup na prática.